tua empresa tem que refletir o reino. As pessoas estão vendo o reino dentro da tua empresa, dentro da onde você trabalha? Tatiana Gebrael Capanema, paulista, especialista em saúde ocular e fundadora do método Olhos de Águia. Também autora do best-seller Abra Seus Olhos. A declaração de propósito é incluir naquilo para o qual a empresa existe o propósito relacionado a Deus também. Bruno Capanema, brasiliense, fundador e CEO do Grupo Dádiva, um dos maiores grupos de marketing digital da América Latina, e vende para mais de 60 países em 4 idiomas. E juntos, Tati e Bruno criaram Casados e Sócios. Para muita gente pode parecer algo bem distante, mas você sabia que Deus pode e quer usar a sua empresa como um instrumento no reino dele? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como ter o seu negócio como o seu ministério. Na verdade, o negócio precisa ser ministério. Você vai entender por que Deus quer usar o que você já tem em mãos para expandir o reino dele. E você vai ver isso hoje aqui. Então, chama o seu cônjuge, fica com a gente até o final. Muita gente ainda acredita que chamado é para quem está pregando, para quem está louvando, quem está, sei lá, nas missões, viajando, quem está no altar ou fazendo a obra de Deus ali de forma mais oficial, digamos assim, né? Mas a gente descobriu que não era bem assim, né? Que o nosso negócio também pode ser um ministério, também pode cumprir um chamado. Aquilo que a gente faz de segunda a sexta também pode impactar a vida das pessoas. Aliás, pode não, deve. Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, ele tem que ser o Senhor do seu CNPJ também. Com certeza, né? Todo negócio é um ministério, eu acredito. Eu acredito que quando nós somos casais cristãos que querem levar o reino para as pessoas, todo negócio é um ministério. E quando você chama Deus para dentro do negócio, o negócio passa a ser só uma fonte de renda, algo para sustentar. Passa a ser também uma ferramenta de ministração, de transformação, de salvação, de provisão. Sabe? Isso é muito importante de entender, porque muitas vezes a pessoa não vai pisar numa igreja para ouvir a palavra de Deus, mas ela vai ouvir a palavra de Deus por meio do que você faz, ou então dentro da sua empresa, se for um colaborador, se for um funcionário, enfim. E isso é muito importante. E isso virou a chave pra gente. Tem gente que nunca vai botar o pé na igreja, mas vai botar o pé na tua empresa. E aí tem a oportunidade de ouvir de Deus. Isso virou nossa chave, né? Quando a gente percebeu que a empresa era um veículo para levar Deus para pessoas que não alcançariam de outro jeito. Eu lembro que quando eu me converti e vim para Jesus, eu vim... Você lembra dessa fase, né? Eu vim muito assim, de cabeça mesmo. E aí eu pensei assim, bom, agora que eu fui curada, enfim, tem toda uma história que depois a gente pode fazer até um episódio para contar sobre Ia ser legal, essa minha ia ser legal. conversão. E quando eu me deparei assim com o que Jesus fez na minha vida, eu falei, então agora eu preciso trabalhar para Jesus, eu não vou mais fazer nada que eu faço, eu vou largar tudo, né? E a gente sempre fez lançamentos de produtos digitais muito grandes, né? Graças a Deus, Deus abençoou muito a gente. Aí eu lembro que eu falei para você o seguinte, a gente vai fazer um lançamento, a gente vai pagar todos os colaboradores, a gente vai fechar a empresa, a gente vai comprar um avião e vai sair pelo mundo fazendo a obra de Deus. Eu me lembro... Porque Deus falou assim, que eu ia falar dele para nações. Então, se é para nações, eu preciso comprar um avião, aquela executora prática, então eu preciso comprar um avião. Então, para comprar um avião, eu preciso de dinheiro. Então, a gente vai parar tudo que a gente está fazendo aqui. Agora eu vou comprar um avião e a gente vai sair pelo mundo pregando o evangelho. Eu me lembro que não era só uma coisa maluca, eram 3. Uma de achar que se a gente fizesse um lançamento, comprava um avião. Por mais que a gente seja muito abençoado financeiramente, não era um lançamento que ia comprar um avião. A outra é que, então, a gente fecha e sai fazendo a obra por aí, e é só isso que Deus quer da gente. E a terceira é, não, aquilo que a gente faz glorifica a Deus. Acho que a virada de chave é essa. Eu me lembro que eu falei para você, amor, você é a resposta de oração na vida de muita gente. Tem muita gente que não enxerga direito mais, tem problemas visuais, dos mais diversos, pede a Deus um jeito de melhorar e você aparece na vida das pessoas, né? E aí eu lembro que você me falou isso, né? E o nosso negócio, graças a Deus, ajuda muita gente no ramo da saúde natural, da saúde visual e tal. E aí eu comecei a perguntar para Deus, né? Qual que é o propósito, né? É realmente isso? Ou eu tenho que largar tudo para fazer a obra, né?
achando que para fazer a obra eu tinha que largar tudo. Naquela época eu pensava isso. Aí eu lembro que eu sonhei, nosso produto, um dos produtos mais famosos se chama óleos de águia. Então eu sonhei que uma águia estava saindo da minha mão, mas que não era a vontade de Deus. E eu acordei chorando, triste, abatida, e que aquilo me dava uma tristeza muito grande. Aí eu virei pro Bruno, né, recém-convertido, e falei assim, eu preciso de alguém para interpretar sonhos. Eu preciso entender o que Deus quer pra mim. Porque eu vi que não era vontade dele uma águia sair da minha mão e eu fiquei muito triste. Aí o Bruno falou assim, que parte do sonho que você não entendeu? Eu falei, você realmente precisa de alguém para interpretar esse sonho? Porque esse sonho aí não precisa do dom de interpretação de sonhos, né? Sabe outra coisa que eu me lembrei? Antes da gente trabalhar juntos, mas já casados, e que eu era sócio de um produto de educação infantil. E a Expert, ela é cristã também. Na verdade, éramos todos cristãos, os sócios todos, e eu tinha uma discussão, assim, saudável, mas era uma discussão com um dos sócios, porque ele falava, Bruno, vamos fazer bem abrangente, a gente traz as pessoas e lá dentro do curso a gente fala de Deus. E eu falava, não, cara, a gente vai alcançar menos gente assim, porque se a gente sabe que quando você faz um lançamento, alguma coisa na internet, converte ali para cliente 1%, 2%, vamos falar para todo mundo, para os 100%, a gente fala para todo mundo, não vai esperar o cara virar cliente. E isso é uma virada de chave para mim e para você também, porque a gente começou a falar mais de Deus nas nossas redes sociais. Eu entendi que eu não precisava largar tudo, porque o tudo era o meu ministério também. Né? E a gente não é uma pessoa só de um ministério, gente. Às vezes a gente fica preso nisso, né? Tem gente que fala assim, não, meu ministério é casais. Então, tudo que eu vou fazer vou relacionar a casais. É só para casal. Bicho, nem sempre. Às vezes você vai falar com empresária, às vezes você vai falar com criança. Depende de qual momento que você tá. E aí, eu entendi que sim, um dos meus ministérios era falar de saúde, era levar Deus para as pessoas por meio das minhas redes sociais. Graças a Deus, a gente passa assim, somando todas as redes sociais, a gente já passa de quase 3 milhões de pessoas, então, ou seja, a gente fala muito de Deus para as pessoas, e isso é um ministério. Tem gente que chegou na nossa igreja por conta dos meus vídeos. Eu nunca ia imaginar que alguém ia chegar na nossa igreja por causa dos meus vídeos. A gente ora durante as aulas, louva. Tem uma aula que a gente faz no meio da semana que é só para os alunos, só para falar de saúde do reino, só para falar de Deus. Ou seja, o negócio é um ministério. Provavelmente todos que estão ouvindo aqui a gente realmente podem se perguntar, mas e aí? O meu também é um ministério? Qual é o pilar? Qual é o primeiro pilar? Para que eu entenda, para que eu consiga ver e transformar aquilo que eu acho que hoje é um negócio só, para também ser um negócio do reino, um ministério. Eu acho que a primeira coisa é a declaração de propósito. Boa. Que às vezes as pessoas falam, missão, visão, valores e tal. Beleza, eu acho que a empresa realmente precisa ser planejada, precisa saber onde quer chegar e tudo. Mas a declaração de propósito é incluir naquilo para o qual a empresa existe o propósito relacionado a Deus também. É o declaração de propósito com quem nós ajudamos com o nosso trabalho e quem nós ajudamos impactando espiritualmente. Exato. Né? O que a gente faz para o trabalho e o que a gente impacta espiritualmente. Então, por exemplo, na nossa clínica, a gente cuida de saúde por meio e ajuda as pessoas a serem mais bonitas e terem mais autoestima e terem a identidade de Jesus Cristo e se reconhecerem como filhos ou ver a imagem de Jesus, ou seja, o negócio ele precisa ter uma declaração de propósito que tem essas duas coisas. O que a gente faz para ajudar os outros e o que a gente faz para ajudar os outros espiritualmente. Vou dar 2 exemplos que são nossos, eu acho mais fácil até de aterrissar para a pessoa também. Quando eu voltei a ser expert, saí dos bastidores e fui gravar vídeos, e naquela época Deus tinha falado que era para eu mostrar para as pessoas que era possível ter sucesso nos seus negócios sem abrir mão de Deus, da família e de princípios. Né? Ou seja, de alguma forma eu estava impactando os negócios para escalarem, vender mais, alcançar mais pessoas, mas também mostrando, cara, você tem que fazer isso com propósito, com Deus, com princípios. Isso é uma coisa. A outra tem a ver com o que a gente faz no Casais e Sócios. Nós percebemos que o nosso propósito ali, a nossa declaração de propósito no Casais e Sócios era ativar casais que empreendem juntos para que os casamentos fossem abençoados e os negócios crescessem e prosperassem. E negócios com propósito, não é qualquer negócio. Exatamente. Negócio com propósito que reflete o dono, que reflete aonde você trabalha. Porque não adianta as pessoas olharem para você.
Tô vendo Jesus nele, nossa, é um cristão, frequentador de igreja e tal, não sei o quê, mas no negócio não. É uma coisa fora da empresa, é uma coisa dentro da empresa. É uma coisa com os amigos, é outra com os colaboradores. Ou com quem trabalha, se não tem um negócio. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. A Bíblia diz que café morno... Já tomou café morno? É muito ruim. É péssimo. A Bíblia diz que o morno é cuspido. Ou seja, a gente precisa ser quente. E quando a gente é quente na presença do Senhor, é café quente, a gente é café quente em qualquer lugar. É isso aí. E não dá para ser quente fora da empresa e frio ou morno na empresa. Tua empresa tem que refletir o reino. As pessoas estão vendo o reino dentro da tua empresa, dentro da onde você trabalha? Você reflete isso? Isso é importante da gente refletir. Porque senão falta propósito. Quando falta propósito, falta vontade de crescer, falta vontade de expandir. Muitas mulheres chegam pra gente e falam assim, ai, meu marido não quer trabalhar comigo, eu queria tanto que ele trabalhasse comigo. Ou então homens também, né? Ai, queria trazer minha mulher e tal, mas ela não quer nem ouvir falar. Será que é porque não tem um propósito? Porque quando tem um propósito, o cônjuge quer fazer parte, porque ele sente que tem algo a mais ali. E Deus sempre desenha pra gente o ministério para o casal. Porque Deus não é um Deus de confusão. Tudo bem que muitas vezes o homem fala para empresários, a mulher tem um ministério kids ali, ou então de mulher. Mas, gente, não. Deus tem um ministério para o casal. Sempre há um propósito para o casal. Então, quando um não quer, às vezes é porque não está vendo o propósito, não está ativando aquele propósito no negócio. E também não quer crescer. Às vezes não quer investir, não quer abrir mais filiais, não quer gravar mais vídeo. Porque não consegue ver o propósito por trás ali do negócio. Agora, olha só, deixa eu fazer uma pergunta bem prática. Porque a gente está falando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da mentalidade, do ponto de vista intencional, né? Então, pô, faz a sua declaração de propósito, entende para que você serve, quem você abençoa, essas coisas todas. Agora, como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? Porque falar é fácil, né? É. Não adianta ser bonitinho, só na declaração do propósito, né? Eu vou dar alguns exemplos que a gente faz aqui, por exemplo, e que assim, que eu acho que é fundamental. Por exemplo, no momento da contratação, você vai contratar um colaborador, você vai contratar um especialista, você vai, enfim. É lógico que a gente olha as competências técnicas, porque isso faz parte. Mas mais do que isso, é a identidade, a cultura e o alinhamento espiritual Princípios. com os princípios bíblicos. A gente costuma dizer para os nossos alunos, mentorados e tudo, que a gente tem um modelo de gestão cristocêntrico, né? É Cristo no centro da decisão, né? O que significa isso? Tá certo, você tem que tomar uma decisão, é isso, beleza, eu tô lá com 5 currículos, eu analisei os 5, tem 3 pessoas que são muito boas, 2 me chamaram mais atenção, deixa eu dar uma olhada nessas 2 pessoas, elas estão alinhadas culturalmente, elas estão alinhadas com relação aos princípios que eu acredito, e olha, eu não tô nem dizendo que a pessoa tem que ter a mesma religião que você, não é isso? Não é ter... Tem pessoas que trabalham pra gente que tem outras religiões, mas quais são os princípios? Quais são os princípios que a pessoa segue, assim? Então, putz, tem coisas que tem a ver com honestidade, tem a ver com ética, tem a ver com um monte de outras coisas. Então, passa por esse filtro daqueles princípios que você quer ter na sua empresa, né? Ou então, sei lá, quando a gente vai tomar decisões, dados são importantíssimos. Tem gente que fala, os dados são o novo petróleo, o novo ouro. Legal, beleza, é importante a gente ter dados, a gente adora ter dados de todas as coisas, mas às vezes você precisa tomar uma decisão diferente do que os dados estão mostrando. E às vezes tem gente que fala assim, não, Deus está na minha empresa. Claro, tá ouvindo a gente aqui falando, balela, tudo que eles estão falando eu sei. Entendi. Então toda decisão passa por Deus? Passa por perguntar para ele o que ele acha? E essa é uma das perguntas que a gente precisa fazer quando a gente pensa que o nosso negócio é do reino. Se o nosso negócio é de Deus, você consultou a ele em primeiro lugar. Tem pessoas que tomam decisões só baseadas nas estatísticas, só nos dados, e não é isso. Para tomar uma decisão, você precisa orar, bicho, você precisa jejuar, você precisa perguntar para o Senhor, você precisa ler a palavra de Deus para que ele possa dar um direcionamento. Você quer ver uma coisa? Isso é besteira e nem tem a ver com a empresa, tem a ver com a vida pessoal. Do ponto de vista lógico, quando você se casa, ficar na casa dos seus pais é mais de boa financeiramente, porque você vai juntar dinheiro. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu conhecia um casal que eles moraram 5 anos na casa dos pais dela para juntar dinheiro para comprar a casa deles.
O cara era todo da segurança, tinha toda uma planilha, botava ali tudo bonitinho e tal, e eles ficaram lá. Não é porque eles necessitavam, tem gente que necessita, aí, bicho, não tem o que fazer. Você precisa. O deles era assim, não, a gente vai ficar aqui para diminuir todos os nossos custos, juntar dinheiro e comprar a nossa casa. E a Bíblia diz, sai da tua casa, deixa tua mãe e teu pai e vai ter a tua casa, tal. Às vezes, aquilo que Deus quer para você é diferente do que a lógica diz. Às vezes, por exemplo, não, a gente precisa economizar porque a gente vai abrir um outro negócio e a gente precisa guardar agora esse ano todo, a gente vai passar economizando. Você perguntou para Deus se era isso que ele queria? Às vezes Deus Porque quer às que vezes você não. invista mais. Às vezes Deus quer que você mude de cidade, que você Mude leve sua de empresa para outro lugar. Amor, mude de empresa, porque a É. tua mulher, por isso que a gente fala casados e sócios. Porque casado é primeiro, mas esses dois vão ser sócios em outra coisa. Sim, não é? Então, você ter um modelo de gestão cristocêntrica é desafiar a lógica do mundo. Porque, na verdade, nosso Deus não é desse mundo. Ele é sobrenatural. Então, a gente precisa ter meios sobrenaturais para tomar decisões que vão influenciar no mundo natural. É isso. Mas com a fé. Porque tem vezes que Deus fala assim, Deus já falou isso pra gente. Não, você vai sair do aluguel, você não vai mais morar no aluguel. E a gente fala, ok, Senhor, E então pra vamos gente, fazer isso. pra gente era melhor ter o dinheiro investido. E aí, bora orar, bora jejuar para Deus dar o direcionamento. Às vezes, Deus fala assim, não, essa sociedade não, isso não, precisa sair desse lugar. E tudo indica que não, mas Deus quer que você saia. E depois você vai entender. Às vezes você não entende na hora, mas depois você vai entender. Então, a tomada de decisões depende muito de oração, de jejum, de comunicação com Deus, de leitura da palavra. Isso é uma das outras coisas práticas que todo mundo devia fazer com relação ao trabalho. Sabe outra coisa que eu lembrei e aconteceu com a gente também? É aquela história da reunião de princípios. Porque aí não é o que você faz para fora, mas o que você faz para dentro, né, da empresa. A gente tinha reunião toda segunda-feira para começar a semana com os nossos líderes, né? Com aqueles liderados logo abaixo da gente, eram 5, 6, e era reunião de princípios, né? A gente abria a nossa Bíblia, a gente tinha até uma Bíblia, que é aquela Bíblia do empreendedor, tirava algum tema, conversava com eles, e batia papo com eles sobre aqueles princípios e como que aquilo refletia na empresa. E aí um belo do dia, a gente estava orando, e a gente sentiu que Deus estava dizendo, vocês não estão cuidando dos outros, né? E a gente pegou aquela reunião e expandiu, e começou a fazer uma reunião nas segundas-feiras, perto da hora do almoço, falando de Deus, né? Ninguém é obrigado, tem gente que não vai, não foi nunca, e tem gente que vai sempre, né? O ambiente comunica. Mas o ambiente vai comunicar. Então, nós não estamos falando ali, pô, sexta-feira tem o chopp 5 horas da tarde na empresa, né? Ou então, sei lá, tem uns retiros, uns acampamentos, umas viagens de empresa que, vou te contar, bicho, acontece de... Não reflete o reino. Acontece de tudo, reflete tudo menos o reino e tal. Então, você tem que refletir para fora e para dentro, né? E aqui a gente, então, tem a reunião de princípios, que começa com louvor, depois tem uma palavra toda segunda-feira, e nós, como somos pastores, a gente ora pelos colaboradores que querem também. Então, é um exemplo prático de como você pode trazer o reino para dentro da sua empresa, né? Você troca o happy hour com bebedeira por um tempo com louvor e oração. Só que tem algumas pessoas que têm muitas dúvidas também com relação a um ponto do negócio. Eu até sei qual que você vai falar. É dinheiro, né? Dinheiro. Qual é a dúvida que as pessoas têm, amor? Primeiro que um negócio com propósito precisa dar lucro? Óbvio. Claro. Pode dar lucro? Não, pode não. Deve dar lucro. Porque quando você transborda os recursos, você também ajuda a expandir o reino. Então, um negócio com propósito, ele não precisa ser no 0 a 0, não precisa ser só a doação. Porque tem gente que fala, não, meu negócio para ganhar dinheiro é um, mas eu tenho um outro negócio que é só para doar. Então, esse aqui não dá lucro. Ok você ter esse outro negócio para doar e não dá lucro, mas o negócio que você dá lucro ele só não é, um ele só não é um negócio. Aquele que não dá lucro, ele não é um negócio. Ele, às vezes, é um hobby, às vezes ele é uma ação social. E nós conhecemos pessoas, né, que têm cursos, tem várias coisas que são ação social. Mas tem uma série de coisas aí. Eu costumo dizer que é bom você ganhar bem fazendo bem, né? A coisa mais importante, na verdade, é por que a gente quer lucrar. Qual é o propósito de lucrar na empresa? É o lucro com propósito. Assim, vamos lá, as pessoas mais cristãs, muitas que têm um entendimento errado do dinheiro, elas não querem ter dinheiro, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que a pessoa não entende que a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro.
Então, se a pessoa faz pelo dinheiro, porque ela busca o dinheiro pelo dinheiro, ela está errada. Agora, se você vai lucrar mais, porque você vai transbordar, você vai abençoar, você vai ajudar outras coisas, você vai expandir, você sabe que aquele negócio abençoa pessoas e você quer expandir cada vez mais, você precisa dar lucro e crescer. E outro princípio, além de você ter um lucro com propósito, é separar o dízimo. Óbvio. Tua empresa também tem que dizimar. Sim, aqui nós separamos o dízimo do lucro, mas o dízimo é algo muito pessoal. Então, muitas vezes nós temos amigos que sentem no coração que dizimam do faturamento e tá tudo bem. Então, Do bruto, a gente conhece gente que que dizima do bruto. dizima do bruto. Exatamente. Tudo bem, é uma pessoa que tem uma margem grande também. Às vezes Mas tá tudo bem, uma ordem dada é o por que a Deus e pessoa tá tudo sente bem. no coração É o que a dela. pessoa sente no É. coração. Nós aqui dizimamos do lucro, então 10%, claro, já vai expandir o reino. Então já é um motivo também para transbordar. Porque quanto mais você transbordar, mais seu 10% vai ser maior ali, né? 75% acaba sendo para sustento, para reinvestimento e tal. E é muito legal você ter uma porcentagem separada para fundo de impacto, para doação, para ajudar ministérios, instituições, né? 5, 10%, o que você quiser. Qual que é a métrica que a gente costuma falar para as pessoas fazerem, né? Daqueles 100, você tira 10 de dízimo, você tira 5 de doações para missões, serviços que você quer ajudar, tal, então já foram 15. Você tira 10, que é uma reserva de emergência, porque a Bíblia fala para a gente poder reservar também. Então, dá 25 e os outros 75 é custeio da empresa, do sócio, prolabore, as outras coisas todas. Porque aí você está lidando com as coisas todas, cada uma na sua caixa, né? Essa coisa do guardar, eu só lembro do exemplo de José. José guardou os 7 anos de bonança para os 7 anos que iam faltar, né? E outra coisa, com relação a dízimo, né? Tem gente que tem muitas dúvidas com relação a dízimo. Vai ler Malaquias 3, conversa com sua liderança espiritual e entende que dízimo não é um gasto, né? Dízimo é um investimento no reino, é a obediência à palavra do Senhor. E a palavra é muito clara dizendo que ele protege, ele abençoa os dizimistas. É lógico que a gente não dizima por ser uma moeda de troca, a gente dizima por temor a Deus. A gente estava conversando com o nosso obediência a filho Deus. ontem isso, né? Exatamente, porque né, a gente começou a colocar ele agora para fazer algumas funções aqui na empresa, porque ele pediu, enfim, aí tem uma quantia que ele vai ganhar, e ele já faz isso com a mesada, né? Isso eu achei engraçado, porque acho que muita gente passa por isso, e é bom que ele esteja passando por isso na idade que ele está, né? Que a pessoa dizima no pouco ali, então ele tá lá com a mesada dele, R$50 e tal, é fácil ele dizimar os R$5. Aí na hora que a gente falou que ele vai ganhar um valor dentro da empresa para poder trabalhar, ele falou, poxa, aí o dízimo vai ficar alto. Não, filho, ele continua sendo só 10%, relaxa, você está devolvendo para Deus aquilo que Deus te deu, e é importante ter isso. A empresa de Deus é tudo de Deus. Os 100% são dele, né? Ele é o dono, ele é o sócio majoritário, ele deveria ficar com tudo, mas ele deixa a gente só devolver 10. Quer ver uma outra coisa que as pessoas não se dão conta de que está ligada a uma empresa com propósito, mas que é muito importante? Excelência. Porque Deus diz para a gente fazer tudo com excelência. Então, se a sua empresa é uma empresa que está colocando Deus em primeiro lugar, ela precisa fazer com excelência. A Bíblia diz, né? Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, né? Então, às vezes tem gente que está ouvindo a gente aqui que não tem empresa, trabalha para os outros, então trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. Então, coloca uma coisa na tua cabeça. A excelência é a marca registrada das empresas que glorificam a Deus. E outra coisa, tem a ver com excelência também, é o desenvolvimento. Você precisa estar desenvolvendo sempre, aprendendo sobre liderança, sobre comunicação, sobre gestão, sobre aquela área que você atua, se desenvolver. E isso faz parte, sim, cursos, mentorias, eventos. A gente precisa estar desenvolvendo, né? Porque tem gente que para no tempo, e não pode parar no tempo, não. Deus nos dá as capacidades, as habilidades, e a gente tem que pedir por sabedoria todos os dias, porque a palavra diz que quanto mais a gente pede sabedoria, ele dá, não é? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, não é? A gente tem que se atualizar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar. É que o fazer a nossa parte para fazer com excelência não é só se esforçar ao máximo, né? Para poder fazer aquilo que você está fazendo. É se capacitar ao máximo. Se capacitar ao máximo para fazer melhor aquilo que você faz. Então, fazer com excelência também tem a ver com capacitação. Capacitação espiritual, jejum e oração. Capacitação naquela habilidade que você tem ali. Então, fazer cursos que tenham a ver com
com o que você oferece, mas também se capacitar gerencialmente. Por isso as mentorias, as outras coisas. Então também é capacitar. Novidade na área, pessoal! Nós estamos muito felizes em anunciar que o workshop Casados e Sócios agora terá uma edição mega especial, onde nós vamos ter a presença da pastora Camila Barros e o seu marido, pastor Eduardo Gonçalves. Nós criamos esse workshop para que ele seja um ambiente dos céus, onde você, o seu marido ou a sua esposa vão aprender como ter um maior desempenho juntos, finalmente poder definir de uma vez por todas todos os papéis de vocês, aprender a separar o trabalho dos momentos em família e diminuir o peso da rotina. E ainda aprender quais são as principais alavancas que o seu negócio precisa utilizar para crescer 2 vezes mais rápido em metade do tempo. Vocês vão adquirir nesse dia as ferramentas práticas para poder sair e construir esse propósito lindo que Deus deu para vocês do jeito certo. Para garantir o seu ingresso, basta você clicar no link que está aqui na descrição e garantir o teu lugar junto com a Amor da Tua Vida o quanto antes, tá bom? Antes que o lote vire. Se você esperar o lote virar, você vai ter que pagar mais caro, por isso, ó, corre e garante o seu lugar, tá bom? E aí talvez a pessoa tá ouvindo o episódio agora e pensando, legal, bonito, bacana, mas como eu coloco isso agora para rodar? Né? E a gente separou 4 dimensões ali dentro do potinho e vou sortear para a gente poder falar 4 dimensões que a pessoa tem que aplicar na empresa dela que tenha propósito, né? Vou pegar o primeiro, tá? Tá grande isso aqui. Eu já sorteei de cara a mais importante. Ah, boa. São os 4 Ds, né, gente? Ó, Deus. Vamos lá. Se Deus é o dono do negócio, a tomada de decisão precisa ser feita diretamente com ele. E às vezes as pessoas perguntam pra gente assim, né? Como a gente tá há muitos anos no marketing digital, enfim, empresa muito grande, um ecossistema de empresa física, empresa digital, produtos online, produtos físicos, as pessoas falam, qual campanha funciona melhor pra vocês? Eu escuto isso o tempo todo. Qual campanha funciona melhor pra vocês? A gente fala assim, sabe qual campanha funciona melhor pra gente? Jejum e oração. Sabe que campanha de jejum e oração, meu filho, você vai ver que vai dar certo, é a melhor campanha da sua Ninguém vida. nunca reage indiferente quando a gente faz isso. Ou a pessoa acha que a gente tá brincando, ou a pessoa se frustra porque ela pensa, pô, mas eu queria, era a estratégia matadora. Ou a pessoa pensa, caramba, eu sou cristão e nunca pensei em jejuar e orar antes de fazer todas as estratégias, as coisas todas. A gente jejua a cada abertura de carrinho, né? Quem tá acostumado com infoproduto sabe. Então, 7 dias antes a gente faz uma campanha de jejum. A gente jejua a cada evento do Casados e Sócios aqui, porque a gente sabe que tá abençoando espiritualmente cada casal. Tem evento também, por exemplo, do nosso Mastermind, que exige bastante espiritualmente da gente. Por mais que fale de mais de negócio, a gente sabe que nosso negócio não é só um negócio, nosso negócio é um ministério. Então, a gente fala de Deus em todas as áreas. Quando a gente tá falando de negócio, quando a gente tá falando de casamento, quando a gente tá falando de marketing, quando a gente tá falando de saúde visual. Então, em todos esses momentos um pouco mais decisivos, a gente se protege com jejum e oração. Então, o jejum mais uma arma para quebrar barreiras, para tirar impedimentos e para nos resguardar de energia e de saúde. Eu lembro que eu ficava doente todo carrinho que abria, todo lançamento, quando a gente lançava turma nova, ficava doente, ou eu ou os nossos filhos ficavam doentes durante os eventos. Então, você começa a perceber que é uma fúria, porque eu vou dizer para você, negócio que não é só um negócio que é um negócio com propósito, atrai batalhas. Então, você tem que saber com quais armas que você vai lutar essa batalha. E é maravilhoso que atrai batalha. Se não atrai batalha é porque não está sendo propósito, É um não. sinal de que você está fazendo alguma coisa certa. Atraiu batalha. Só que aí você tem que ter as armas para batalhar. Jejum é uma arma espiritual de proteção. Então, a gente jejua pedindo para quebrar barreiras, pedindo para proteção. E a gente ora pedindo direção. Amor, olha só. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Sabe o que acontece? Isso a gente aprendeu com o tempo. Quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua empresa, você caminha de forma mais leve, mais alinhada, com mais tranquilidade. As coisas fluem. Ah, Bruno, você não vai ter problema? Vai, meu filho, vai. Sinto te dizer que vai. Mas você sabe que você não está resolvendo o problema sozinho. E você sabe que você está na direção certa. Então, buscar Deus em primeiro lugar já direciona para o lugar certo. É isso, gente. A empresa é dele. Então, tem jeito, né? Sorteia outro aí, vida. É isso aí. Outro D. Eita, já daqui até sei. Tá escrito grande. É. Que a gente até falou um pouquinho já, né? Dinheiro. Dinheiro. Ó, Dinheiro. como é que a gente define dinheiro da empresa? Se eu quiser investir mais e você não quiser investir,
Primeiro a gente vai usar o pilar 1, Deus. O que Deus tem para isso? A gente vai buscar entender, né? Mas eu acho que um jeito interessante de pensar o dinheiro é, primeiro, qual é o propósito do dinheiro, aquilo que a gente falou. Então, a gente vai abençoar mais gente, a gente vai transbordar na vida de mais gente, uma série de coisas, né? Então, isso é legal. Mas a gente pensar juntos, né? 4 mãos. Eu e você, juntos, pensando o orçamento, pensando as coisas, de como a gente vai usar o dinheiro. E tem um amigo nosso que fala de finanças, né? Até é legal, ele fala de finanças na internet e tudo, o Matheus, e ele fala um negócio interessante, né? Que o dinheiro não tem que estar no teu bolso. Eu gravei isso o dia que ele falou pra gente. O dinheiro não tem que estar no teu bolso. O dinheiro tem que estar debaixo Dos do teu seus pé, pés. né? Para te servir. O dinheiro te serve. O dinheiro te ajuda a chegar onde você quer. Mas ele não pode estar no teu bolso, muito menos na tua cabeça, né? O dinheiro não é um bom senhor, ele é um bom servo. É. Então, quando a gente trata dinheiro dessa forma, nessa dimensão, já fica muito mais fácil. Vou sortear outro aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Provérbios 28:20, que eu Hum. achei legal. Que é, o homem fiel será ricamente abençoado. Amém. Então, seja fiel também no seu dízimo, nas suas ofertas, em como você usa aquilo que Deus coloca na tua vida. Outro D? Doação. A gente já falou aqui, né? Mas eu acredito que isso precisa estar um pouco mais... eu li um livro uma vez que se chama Bênção Dobrada. Não sei se que todo mundo conhece. É do mesmo autor do Persiga o Seu Leão. Que é um livro que a Aliás, gente as indica pessoas deviam ler os muito. dois, né? Deviam ler os dois. O Persiga o Seu Persiga o Seu Leão Leão e o Bênção E Dobrada. Bênção Dobrada, que é fantástico, que ele fala de uma forma da doação. Ele conta que ele, inclusive, montou um café que chamava Café Ebenezer, e todo o lucro era revertido para a comunidade, e ele conseguiu transformar um bairro inteiro. E quando ele dedicou a isso, o café, ele conversou com Deus, falou: o café vai voltar todo o lucro para o bairro, né? Vai pagar o negócio e o lucro vai para o bairro. Ele disse que foi o negócio dele que mais cresceu. E crescia, e crescia, e crescia, e transformou. É que não era ali. dele. Exato, e transformou a cidade inteira. Então, às vezes, a gente pensa, doação, para quem será que eu dou? Enfim, estabelece uma meta mesmo de doação, estabelece os pilares em que você vai fazer isso. E a doação, ela não precisa ser só de dinheiro, ela pode ser de tempo, ela pode ser de serviço também. Por exemplo, eu estabeleço alguns serviços da minha empresa para abençoar pastores, né? Eu estabeleço um tempo para trabalhar nas X instituições. Isso também tem a ver com doação, né? Doação não é só de dinheiro, doação é de tempo, de energia, né? Doação é de serviço. Então, isso faz parte também das 4 dimensões. Eu acho legal, inclusive, pensar qual é aquela forma de doação que une vocês dois. Porque, às vezes, eu quero doar de uma forma, você quer doar de outra, e tá tudo bem. Mas o que a gente pode fazer juntos? E como a nossa empresa pode doar algo que outra pessoa não doaria, inclusive? Né? E o mundo espiritual se move por generosidade. Quanto mais você é generoso, mais você abre portas na tua vida. Você não devia fazer por isso, porque Deus conhece teu coração, mas o mundo espiritual se move por generosidade também. Isso é importante. Eu vou sortear o último, né? Sortear o último. Tá ao contrário, tá de baixo cabeça pra baixo. Tá não, amor? Tá? Não, tá não, pra mim tá. Ô, Jesus. Desenvolvimento. Vamos lá! Você precisa se desenvolver como empresário, como empresária, no seu negócio, mas o casal precisa se desenvolver também. Você precisa entender como você se desenvolve não só profissionalmente, mas também como um casal. A gente costuma dizer aqui que o casado vem primeiro que sócio. Então, como vocês dois podem se desenvolver juntos? Porque muitas vezes o que trava um negócio de crescer é a mentalidade, a gente sabe disso. Às vezes a pessoa não quer olhar para isso, acha até brega olhar para isso. Eu confesso que eventos que trabalham muito a mentalidade me dão uma certa preguiça. Em mim também. Porém, é necessário. Eu não sou o cara que vai quebrar a madeira, que vai fazer aquela coisa, mas eu entendi em determinado momento na minha vida que a minha mentalidade é o que não me levava onde eu queria chegar. É o que me travava, a mentalidade de escassez, uma série de outras coisas. E eu também tinha um certo problema com dinheiro, eu acho. Então eu tive que quebrar isso, entender que o dinheiro está debaixo do meu pé. Né? E às vezes a gente tem uma educação cristã muito forte, a gente não entende isso, né? Mas o desenvolvimento, ele vai levar a gente em muitos outros lugares. E eu separei aqui
uma parte que fala sobre isso na Bíblia, que fala assim, ó, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor, ou seja, se desenvolva espiritualmente também. É importante que você desenvolva cada uma das áreas da tua vida em constante desenvolvimento. E juntos é muito mais legal, né? Sabe que eu ouvi um Ler negócio livros hoje? junto, participar de eventos junto. Eu ouvi um negócio impactante hoje, Hum. conversando com uma pessoa que já fez mentoria com a gente. E ele falou assim, no começo da minha vida profissional, eu não queria trabalhar com a minha mulher, porque o meu trabalho permitia as minhas escapadas extraconjugais. Nossa. E ele falou, então eu não queria. Aí ele falou, quando eu entendi que nós somos um só, e que eu só tenho ela, ela só tem a mim, e que a gente precisa honrar um ao outro, e aí a gente começou a trabalhar junto. E eu percebi o quão maravilhoso é trabalhar junto, porque eu nunca tinha percebido quão maravilhoso é trabalhar junto. E hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Ele falou isso. Eu falei, cara, olha só E a gente tava como conversando. as coisas estão todas Aliás, conectadas. a gente tava conversando na mesa aqui do último evento, do evento da mentoria do Casados, do negócio em casal, e a gente tava falando sobre isso. Como é legal um ambiente que une casamento e negócio e não separa, porque muitas vezes tem eventos só de casais, né, que você vai na igreja, às vezes eventos só para casal, e tem eventos só de negócio, que geralmente não é para o casal, ou é só para o homem, ou é só para a mulher, e as coisas ficam desconectadas. Cara, antigamente não era assim, antigamente os negócios eram da família. Não tinha essa história Não era desconectado desse jeito. Não tinha essa história do cara sair para trabalhar, ou a mulher sair para trabalhar, ou cada um sair para trabalhar num canto. Você vê Priscila e Áquila, por exemplo, na Bíblia. É isso. Eram juntos. Tinham as tendas juntos, tinham as coisas juntos, não era sair. Fazia a obra juntos. juntos. Deixava a Priscila. É porque teve um certo momento em que a sociedade, em que a mulher também não podia fazer mais nada, não podia pensar, não podia falar, não podia trabalhar, não podia... Não é? E mulher virtuosa na Bíblia não fala isso, não. Mulher virtuosa na Bíblia sai para vender terra, sai para vender os artesanatos dela, compra, vende, administra as coisas do marido, ou seja, ela não é uma mulher que não faz nada. A Bíblia tinha um equilíbrio, e esse equilíbrio ele foi quebrado com o cara, e até essa coisa da submissão foi mal entendida, né? Então, o cara começou a deixar a mulher dele em casa cuidando dos filhos e ela não tinha direito a nada. Não tinha direito à opinião, não tinha direito a nada. Né? Não era uma submissão, era uma escravidão. Né? Não tinha direito a nada. E aí, e é óbvio que as mulheres iam se revoltar contra isso, é óbvio. Isso gerou o extremo, né? E gerou o outro extremo das mulheres acharem que elas também não precisavam do cara. Não precisa de marido. O cara estava errado quando achava que não precisava dela, ela estava errada quando achava que não precisava do cara, e gerou esse outro extremo, e aí levou a essas vidas completamente apartadas, separadas, assim, né? Que são casais que se encontram 2 horas por dia. Sabe? Nas horas que estão acordados, 2 horas por dia, assim. E às vezes não tem nada a ver. Nada. E a Bíblia trazia... E acha que nem é sócio. Tem casal que acha que não é sócio. Não acha, cara. E todo casal é sócio. Tem um negócio, é sócio. E tem aí, sabe o que acontece? Aí agora tem uma volta, né? Mas não é uma volta que estava lá na Bíblia. É uma volta só a mulher está em casa. E o cara pensa, não, eu sou o provedor, ela vai cuidar da família. E então a gente volta àquilo que antes da reação desse embate de mulheres e homens, aí o cara, não, então o certo desse embate é a mulher estar em casa e eu ir trabalhar. Mas não é isso que a Bíblia falava. A Bíblia falava da família fazendo junto. Dos negócios da família. Da família. Eram os negócios da família e a gente perdeu isso. Isso parece pequeno, amor, mas é revolucionário isso. É revolucionário. E sabe por quê? Porque, olha só, se você for pensar de uma maneira lógica, é muito mais rentável você ter um negócio de família. O dinheiro está todo dentro de casa. Sabe? Os esforços estão todos dentro de um negócio de família. As pessoas trabalham por aquilo, para aquele negócio da família crescer, os filhos também depois. E claro que cada um tem a sua individualidade, os seus vontades, os seus dons e talentos, mas será que precisa ser tudo tão separado? Não é? E aí a gente vem fazendo essa reflexão aqui. E quando você traz um negócio como o ministério, que é o que a gente está falando aqui hoje, isso fica tão mais claro, porque é o casal, é a família trabalhando num negócio com propósito para expandir o reino. Eu acho que essa é a chave do equilíbrio. Um dia desse uma pessoa escreveu num post nosso assim, eu trabalhei junto e me separei. E eu pensei, bom, primeiro que ela não se separou porque ela trabalhou junto. Não foi isso. Talvez porque ela trabalhou junto do jeito errado. Sim. E é isso, quando a gente está alinhado em propósito e tem uma questão ministerial em propósito juntos, é diferente, a gente suporta todas as coisas, é tudo mais leve, mais tranquilo, você respeita e exalta o outro, né? O jeito de lidar é diferente. E impacta gerações. Gerações e gerações e gerações. Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a gente deixar a herança para os netos, né?
E aí, o negócio de família, ele impacta gerações. E vou dizer, às vezes a pessoa tá assim, poxa, eu queria um exemplo prático de como sei lá, a minha padaria podia impactar a vida das outras pessoas. Nós já falamos sobre isso, por exemplo, às vezes a padaria tem lá o saco do pão, ou a embalagem de levar as coisas Um para versículo casa, bíblico. tem um versículo. E às vezes a pessoa acordou, falou assim, eu queria tanto que o senhor falasse comigo hoje, e aí ela vai comprar o pão. E tá a resposta do que ela queria. Nós já vimos construtora que deixa uma Bíblia de presente na Sim. casa das pessoas quando a casa está pronta. Aí a gente sempre faz um exercício aqui com os casais, né? Quando a gente faz essa transformação do negócio como um negócio com propósito, e já surgiram ideias lindas, assim, casais que doavam cesta básica e falaram, nossa, como é que a gente nunca pensou antes em colocar uma Bíblia na cesta básica para doar? Então, Pois vou é, colocar né? uma Bíblia na cesta básica para doar, porque eu não vou só doar alimento físico, vou doar alimento espiritual. espiritual. Então, é parar para pensar em como eu posso fazer pelo menos uma mudança ministerial. Pensa aí, tarefa para você. Como você pode fazer pelo menos uma mudança ministerial no seu negócio ou onde você trabalha hoje? É colocando versículo bíblico no papel do pão, distribuindo a Bíblia, marcando com as pessoas para ler um livro cristão juntos, puxar aí um devocional todo dia, fazer uma live beneficente. E mais tantas coisas lindas que você pode fazer e você não está fazendo porque você não acha que onde você trabalha é o seu ministério, mas Deus hoje te trouxe aqui para falar que é. Então, grupos de oração, grupos de comunhão, tanta coisa que dá para fazer. Pense em pelo menos uma e coloca em prática ainda essa semana. Mas aí eu vou sugerir passo 1, passo 2, passo 3, pode ser? Passo 1, faz aquela declaração de propósito que a gente falou, porque aí você vai saber onde você quer chegar. Passo 2, define essa ação de impacto que a Tati falou. Então é uma live, é ajudar, enfim, é algo de graça que você vai fazer. E o passo 3, qual é a ação interna para aquelas pessoas que estão com você? Define os 3 e eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua empresa vai ter um impacto incrível e já vai ser uma empresa do reino. Obrigado por ouvir até aqui. A gente acredita que Deus quer abençoar o seu casamento e eu quero pedir para você colocar aqui nos comentários a frase ou o momento que mais te impactou nesse podcast. Vamos orar junto por isso? Nós queremos abençoar você nesse momento. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão nos assistindo, o casamento e os negócios deles, e que o Senhor possa trazer clareza para que os negócios possam ser ministério, possam impactar a vida de milhares e milhares de pessoas e que eles possam andar juntos segundo o seu propósito. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo. Beijo. Deus te abençoe.